E no versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas Paulo diz que aos Gálatas que, não conhecendo a Deus, eles serviam a deuses que não eram deuses por natureza. Mas Paulo não fala aqui, irmãos, que eles não tinham conhecimento. Era o conhecimento salvífico. Eles não tinham conhecimento salvífico de Deus. Porque Deus é conhecido por todos os homens. Naturalmente. Porque Deus, ele se revela através do cosmos. Deus se revela através de tudo aquilo que ele criou. Abra aí a sua Bíblia. No Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus. Então você contemplar o céu já é motivo suficiente de você saber que existe a glória de Deus. De que há um Deus verdadeiro, que existe. É exatamente essa a acusação de Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 1. Abra lá também a sua Bíblia. Volte aí um pouco as páginas de Gálatas, volte atrás. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Tendo conhecimento de Deus, mas não o conhecimento salvífico, mas o conhecimento da existência de Deus. É isso que nós chamamos de revelação geral. Essa revelação geral, ela é geral no conteúdo e ela é geral também na assistência. Por que ela é geral no conteúdo? Porque tudo revela a existência de Deus. Deus não é a natureza, como alguns dizem, mas a natureza revela a sua existência. Deus não é tudo, como dizem os panteístas, mas tudo revela a existência de Deus. Então, quando alguém contempla a natureza, esse contemplamento, ele é suficiente para demonstrar que Deus existe. É isso que Paulo diz lá aos Romanos, que tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, mas têm o conhecimento. E por isso Paulo diz, esses homens são indesculpáveis. Ninguém vai chegar diante de Deus dizendo, Senhor, eu não sabia. Porque o conhecimento de Deus, irmãos, é algo nato no homem. Calvino dizia que o homem nasce com o senso do divino. Ele nasce com o senso da existência de Deus e a natureza, ela confirma isso, que o Deus existe. Mas o homem, tendo conhecimento de Deus, ele deixa de adorar o Deus verdadeiro para adorar o falso Deus, que não são deuses por natureza. Então esse conhecimento, essa revelação geral, ela é suficiente para condenar todo homem diante de Deus. E o homem, irmãos, ele é um ser religioso, naturalmente religioso. O homem, ele é um ser religião. Ele nasce para adorar.
É o senso da religião que está dentro do coração do homem. E por isso ele adora. Nem que seja um pedaço de pau. É o natural do homem. Ele nasce para adorar. Por isso Paulo diz que outrora, porém, não conhecendo a Deus, mas de forma salvífica, vocês serviam a deuses que por natureza não o são. Serviam aos panteões de deuses da Grécia. Abraão, antes de conhecer o Deus verdadeiro, ele servia a outros deuses em Ur. Mas até que conhece o Deus verdadeiro. Mas nós muitas vezes também, irmãos, adoramos outros deuses. Nós também buscamos muitas vezes adorar outros deuses. E você pode pensar, pastor, mas eu nunca fui um idólatra de imagem nenhuma. Mas um Deus não precisa ter uma imagem. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus se torna um Deus para você. Pessoas idolatram celebridades, idolatram pastores, namorados, filhos, esposas, maridos, ideias, governos, time de futebol. E tudo isso, irmãos, é idolatria. Isso talvez revele que, apesar de nós estarmos na igreja, nós não tenhamos o conhecimento do Deus verdadeiro. Mas qualquer outra coisa que você coloque como prioridade máxima na sua vida é um objeto de adoração.